Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Você que está ligadinho na sequência das aulas, viu que nós estamos estudando a célula com as suas regiões, estamos estudando especificamente a membrana celular, sua constituição, suas funções, e vimos que quando moléculas atravessam a membrana que é semipermeável, a função dela é ser seletiva. Eu vou chamar esse transporte de transporte transmembrana, que pode ser passivo se não gasta energia e vai a favor do gradiente, ou pode ser ativo quando vai contra o gradiente, gastando energia. Nessa aula veremos a difusão, um tipo de transporte transmembrana passivo. E você verá que ela pode ser simples ou facilitada. Portanto, quer entender esse assunto? Bora lá, vem comigo! Você, aluno muito bem informado e inteligente, já sabe que todas as células têm um envoltório chamado membrana celular, que é semipermeável, que tem permeabilidade seletiva porque permite a passagem de algumas substâncias, de outras não, e controla essa passagem. Ela tem uma constituição fosfolipoproteica, bicamada de fosfolipídios anfipáticos e proteínas que permitem a passagem de algumas substâncias. Vimos então que essa função é importante para manter a célula com uma composição interna específica e que permita a manutenção das suas funções. A passagem de substâncias através da membrana é chamado de transporte transmembrana ou através da membrana, e ele pode ser ativo ou passivo, já vimos isso na aula de introdução. O transporte passivo não gasta energia ou não gasta ATP, que é a moeda energética da célula, ele vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, ele vai sempre do lado mais concentrado, a molécula se move do lado mais para o lado menos, de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. E ela tende a igualar as concentrações, ela busca o equilíbrio entre os compartimentos, igualando a concentração dos meios. Muito bem, o transporte passivo, ele pode ser didaticamente dividido em difusão e osmose. Nessa aula veremos a difusão e na aula seguinte você verá a osmose, um tipo muito legal de transporte passivo. O transporte passivo por difusão, ele pode ser entendido de duas formas, a difusão simples e a facilitada. Mas eu vou definir difusão para vocês antes, olha só. Eu vou chamar de difusão o movimento aleatório de partículas em um fluido, e nesse caso, sempre o solvente da solução é a água, tá? De modo que as moléculas se movimentem do ponto mais concentrado para o ponto menos concentrado. Tudo bem? A difusão ocorre mesmo que não haja membrana separando compartimentos. Por exemplo, se eu pingar um corante vermelho na água, você vai ter essa gota concentrada quando cai, mas ela vai se difundir. As moléculas vão se espalhar. Essa é a ideia de difusão, tá? De difusão. As moléculas se espalhando, homogeneizando a solução, de modo que a concentração em todos os pontos tende a ser igual. Você não vai ter as moléculas voltando formando uma gota só, mas você tem um movimento natural, um movimento que é passivo, sem gasto de ATP, no qual as moléculas se espalham. Na membrana celular, quando ocorre difusão, ela sempre ocorre a favor do gradiente, as moléculas se movem do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Tudo bem? Aqui eu tenho dois exemplos de moléculas. Vou começar a falar das moléculas que fazem difusão simples. Difusão simples é o movimento de partículas através da membrana celular, do lado mais para o lado menos, sem auxílio de nenhuma proteína. Na difusão simples, eu tenho as moléculas se movimentando através da bicamada lipídica entre os fosfolipídios. Aqui eu tenho uma molécula qualquer, ela pode ser, por exemplo, a molécula de oxigênio. E a difusão simples, ela vale apenas para moléculas que sejam, olha só, pequenas e apolares. Pequenas por quê? Porque o espaço entre os fosfolipídios é muito apertado, é muito pequeno. E apolares por quê? Porque a região interna da membrana celular é hidrofóbica, ela é apolar. Portanto, moléculas que sejam pequenas e apolares conseguem fazer a difusão por entre os fosfolipídios. É como se fosse um mundo palito que você conseguisse passar por entre os palitos, porque você é muito magrinho, você consegue fazer isso. E as moléculas passam. Essa passagem do lado mais
para o lado menos, tendendo a igualar os dois lados, é chamado de difusão simples. A difusão por entre os fosfolipídios equivale somente para moléculas que sejam pequenas e apolares, como o gás carbônico, como o oxigênio. Tudo bem? Mas eu tenho aqui um outro tipo de difusão, a difusão de moléculas maiores, como por exemplo, nesse caso, a glicose, que é uma molécula que, além de ser grande, ela também tem polaridade. Ela tem muitas ligações hidroxila. Moléculas que sejam grandes ou polares, ok? Elas não conseguem fazer a passagem por difusão simples, porque elas são grandes ou porque elas têm carga. E nesse ponto aqui, nessa parte interna, por ser apolar, você vai ter a rejeição das moléculas que sejam polares, tá? Então elas não passam, opa, foi negada a passagem delas. Mas como pode ocorrer a difusão de moléculas que sejam assim? Elas ocorrem por canais, por proteínas de passagem que estão ali inseridas na bicamada lipídica. Nesse caso, como o processo acontece auxiliado por proteínas, ele é chamado de difusão facilitada. Entenda que nos dois casos ocorre difusão, movimento do lado mais e do lado menos, a favor do gradiente, sem gasto de energia. Só que aqui ocorre sem auxílio de proteínas e aqui ocorre com o auxílio de proteínas. Professor, além da glicose, tem mais exemplos? Tem todos os íons, e a célula movimenta íons com muita frequência. As células musculares, as células nervosas, as células de modo geral têm que manter uma concentração de íons adequada e isso envolve o movimento desses íons. Nesse caso, qualquer molécula iônica, ela depende de canais de passagem, porque elas são moléculas com carga. E essa região interna não aceita moléculas que sejam iônicas, por ser uma região apolar. Difusão simples, difusão facilitada. Deu para entender em ambos os casos o processo. É passivo, vai do mais para o menos, sem gastar energia, sempre a favor do gradiente. Beleza? E para você poder avançar um pouquinho mais nesse conteúdo, eu vou trabalhar um pouco melhor esses dois exemplos que eu citei aqui. Tá bom? Para você perceber como a difusão acontece o tempo todo, all the time, nas células. Aqui eu tenho o exemplo da difusão simples dos gases respiratórios nos pulmões. Isso aqui também vale lá para os tecidos. O processo é o mesmo, só que vai ser na hematose pulmonar e na hematose tecidual, os processos são invertidos. O sentido do movimento dos gases é apenas invertido, tá? Imagine então que lá no pulmão, na ramificação dos bronquíolos, você vai ter lá na ponta os alvéolos, então, que são as regiões onde ocorre a hematose, a troca gasosa. Nessas regiões, olha só, eu tenho o oxigênio o tempo todo chegando, porque você está o tempo todo inspirando. Então, o O2 está sendo fornecido para os pulmões e ele chega nesse ponto final, que é o alvéolo pulmonar. Aqui eu tenho o contato do alvéolo com o vaso sanguíneo. Existem ali as paredes, né, do alvéolo e dos vasos capilares no pulmão. Então imagina que eu tenho aqui a membrana celular, dos dois lados. Eu tenho mais O2 no alvéolo do que no sangue. Tudo bem? Porque os tecidos consomem oxigênio. E essa diferença, esse gradiente, empurra o oxigênio do alvéolo para o sangue. De modo que ele está sempre chegando no alvéolo e sempre passando para o sangue. Aí esse O2 vai ser levado para os tecidos. Então ele não vai ficar aqui, porque se ele ficar aqui, a tendência é que os lados se igualem. Aí não vai haver difusão. É importante, para haver difusão, o motor do processo é a diferença de concentração. Tem que sempre haver fornecimento de um lado e consumo do outro. Aí o O2 se difunde, ele passa naturalmente para dentro do sangue. E quando chega lá no tecido, ele vai passar do sangue para as células. O processo é o mesmo, de difusão. Tá? Já o gás carbônico chegando nos tecidos, aqui, ó, chegando pelo sangue venoso, ele vai ter uma diferença de concentração importante. Eu tenho mais CO2 no sangue do que no alvéolo. O gradiente força a passagem do CO2 para dentro do alvéolo e daqui ele vai ser eliminado pela expiração. Se você não eliminar o CO2, parar de expirar, você vai ter o aumento do CO2 aqui, vai igualar os dois lados e não ocorre a difusão. Nesse caso, de novo, o que mantém a difusão é a diferença de concentração.
Portanto, o exemplo mais comum de difusão é a passagem dos gases CO2 e O2, tanto nos alvéolos quanto nos tecidos. Ok? Difusão simples, porque são moléculas pequenas e apolares. E o exemplo de difusão facilitada, um pouco mais detalhado, é o transporte de glicose através dos canais de passagem. Essas proteínas, elas transportam outras proteínas, como no caso a insulina, podem transportar íons, eu vou chamar de canais iônicos. Tem proteínas que transportam a água, são chamadas de aquaporinas. A água consegue passar em pequena quantidade por entre os lipídios, tá? Na difusão simples, mas a maioria das moléculas de água depende de canais de passagem, porque essa região aqui é altamente hidrofóbica. O exemplo da glicose. A glicose é um monossacarídeo utilizado como fonte de energia nas nossas células. Então aqui eu tenho o sangue e as moléculas de glicose chegando o tempo todo, vindas do intestino, da sua digestão. Quando chega aqui, eu tenho mais glicose no sangue do que nas células. Por quê? Porque eu tenho glicose sempre chegando e glicose sempre sendo consumida. Se os dois lados se igualam, não há transporte passivo, não há difusão. Quer dizer, acontece a passagem dos dois lados em proporções iguais. Então, quando eu digo não há mais difusão, não há mais um movimento acentuado de um lado para o outro. Nesse caso, como a glicose é uma molécula grande e polar, ela não consegue fazer difusão simples. Ela vai depender desses canais que estão na membrana das células, canais que permitem a passagem da glicose. E detalhe, cada proteína é específica para a substância transportada, existe um encaixe entre elas. Aqui não gasta energia para fazer isso, professor, mas é um processo assim um pouco mais elaborado? Ele é, mas ele não gasta por quê? Você sabe, porque o gradiente de concentração empurra as moléculas do lado mais para o lado menos, e o açúcar ele consegue entrar por conta dessas proteínas de transporte que facilitam, olha só, facilitam a difusão. E só uma curiosidade para encerrar nossa aula, a insulina, aquele hormônio que aumenta a absorção de glicose, qual é a ação principal dela? Ela vai aumentar a quantidade de proteínas de transporte na membrana celular, de modo que é como se fossem mais portas para que o açúcar atravesse a membrana. Ela aumenta a expressão de genes que vão levar à formação, olha só, de proteínas de transporte. Quando há falta de insulina, o transporte fica muito prejudicado porque a quantidade de proteínas é altamente reduzida. Tudo bem? Então existem doenças que são causadas por defeitos nesses canais de passagem, por exemplo. Existem miotonias congênitas, que são problemas musculares de uma retomada, um relaxamento muscular muito lento, porque os canais de passagem de íons eles são em quantidade reduzida, a célula produz menos canais de passagem iônico e os músculos não conseguem relaxar. Você pode dar uma pesquisadinha, são miotonias congênitas, são doenças genéticas causadas por problemas nesses canais de transporte de difusão facilitada. Beleza? Deu para entender, a ter uma ideia do que é difusão e quais são os seus tipos e seus exemplos? Muito bem, então, muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, coloca aí nos nossos comentários e nos vemos na próxima aula. Valeu!